Fala galera, tudo bem? Eu estou bem, espero que você esteja bem. Professora Nívia Xavier, de língua portuguesa, para corrigir uma prova Avança ASP com você, para que você possa observar sempre cada vez mais como a Avança ASP ela traz os conteúdos, como é que ela faz as abordagens dos conteúdos de língua portuguesa. Então a gente vai ver. Como você viu no seu material, esse texto é um texto um pouco maior, né? Que vai falar sobre quem é o dono da Lua. E aí a gente tem algumas sondas chinesas indo para lá para poder verificar essas informações a respeito da Lua, a respeito dessas outras coisas. E também fala, né, que o interesse renovado pela Lua é impulsionado por uma combinação de fatores científicos, econômicos e estratégicos. Então, é um texto maior, é um texto que dispensa um pouquinho mais de atenção e não há como você não lê-lo, né? Porque a questão, a prova, ela já fala para você, né? Que esse texto ele é básico para responder as questões de 1 a 6. Então não tem como você não ler. Infelizmente ou felizmente, você vai ter que ler o texto de qualquer forma. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí automaticamente vocês vão ver a prova, mas ela não tem gabarito, porque como eu falei com vocês, quando se trata de prova, eu não trago gabarito. E vou deixar só a imagem na tela, porque fica mais fácil para vocês poderem visualizar a prova, tá? Então, vamos lá, vamos ao texto aqui, prova da Avança SP. Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 6. E aí tem lá, quem é o dono da Lua? Interesse crescente na exploração do satélite reacende essa discussão. Aí a gente tem um texto grande que fala que a Lua tem depósito de hélios, de hélio 3, quer dizer, que o interesse é renovado por fatores científicos, econômicos e estratégicos. Eu não vou ler o texto todo, gente, porque eu já li esse texto, eu já conheço esse texto, tá? E aí eu vou dar uma economizadinha na leitura, porque eu já conheço esse texto. E aí ele fala, né, que essa sonda chinesa, a Chang'e 6, ela retornou à Terra e trouxe algumas informações muito interessantes para a gente, né? E foi uma missão no marco da exploração lunar para levantar a questão sobre a propriedade e uso da Lua. O ser humano ele é um negócio muito doido, né, gente? Porque ele quer a todo custo dominar, explorar e ter lá a situação, né? Ah, é dono da Lua, ah, não é dono da Lua, é dono da Lua, não é dono da Lua. Como é que fica, né? Como é que fica? É sempre um negócio assim. Falou em explorar, o ser humano já está lá já e tudo mais. E aí, por que essa ideia, né? Por que essa vontade de explorar a Lua? Bom, porque ela tem esses depósitos de hélio 3, que aí eles chamam de isótopo raro, que não tem na Terra, não é, quer dizer, tem na Terra, mas não é abundante, né? E ele é uma considerável potência de fontes de combustível para futuras reações de fusão nuclear. Então a gente tem todas essas situações sendo colocadas aí para que a gente consiga fazer. Peraí, pai. Peraí. Fala galera, tudo bem? Eu estou bem, espero que você esteja bem. Professora Nívia Xavier, de língua portuguesa, para correção de mais uma prova da Avança SP. Essa prova, gente, ela permite, né, realizar provas, fazer provas, corrigir provas anteriores, permite que você tenha uma aproximação um pouco maior com a banca e que você saiba o que você vai esperar lá no dia da sua prova. E a gente também consegue entender, observar como a banca cobra os conteúdos de língua portuguesa e quais são as abordagens feitas ao longo do certame. Então, a gente vai fazer essa aqui. Você viu que o texto é grande sim, e não tem como se livrar dele, porque está bem grande lá, né? O texto para as questões de 1 a 6. Então, não há como você se livrar, você vai ter de lê-lo mesmo. Ele é grande, ele pergunta, né? Vem uma pergunta logo: quem é o dono da Lua? Interesse crescente na exploração de satélite reacende discussão. Então, é um texto grande. Eu não vou ler o texto todo, porque eu já conheço o texto, eu já li esse texto algumas vezes até.
né? Então eu vou fazer só uma pincelada das informações que existem nele e nós vamos passar para as nossas questões para observar, né? Só que aí o que acontece? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Não tem gabarito, não tem, porque quando é prova eu não coloco o gabarito logo, eu vou fazendo com vocês mesmo. E aí eu vou deixar só a imagem na tela, porque fica melhor para você visualizar, né, o material, fica maior e tudo mais, fica melhor. Bom, depois que a sonda chinesa Chang'e 6 foi lançada, ela voltou à Terra, ela volta com algumas histórias, né, algumas amostras da história do lado oculto da Lua, né? E aí a gente tem essa missão como um marco, por quê? Porque a galera vai começar a pensar de quem é a propriedade, de quem é o uso da Lua. Só que aquilo, né, gente? Ser humano é um negócio bizarro. Por que é um negócio bizarro? Porque ele quer mandar em tudo tem que ser propriedade dele, tudo tem que ser exploração para ele, né? Enfim. Mas por que esse interesse todo acontece? O interesse tem fator científico, histórico e estratégico. Por quê? Porque a Lua tem depósito de hélio 3, que é um isótopo raro, como está no texto, e que não é tão abundante assim na Terra. E por que ele é tão interessante para a galera? Porque ele é um potencial para quem? Para as fontes de combustível para futuras reações nucleares. Então, quer dizer, não é uma coisa abundante na Terra, é abundante na Lua. Então, a gente precisa estudar, investigar e saber quem é o dono da Lua para saber quem vai poder explorar e para saber quem vai poder extrair, né? Então, tudo mais. Então, nessa nova corrida espacial para a Lua, a gente tem aí uma importância revolucionária. Economicamente, a Lua possui recursos valiosos, né? A água pode ser transformada em hidrogênio e oxigênio, fornecendo combustível para foguetes. Olha que interessante, né? Então, a gente tem algumas informações a respeito da Lua que trazem essa ideia de que por que é tão importante saber quem que deve explorar, quem que não deve explorar e tudo mais, né? Aqui, a ideia é que os Estados Unidos representam, né, as principais potências que têm possibilidade de explorar a Lua são os Estados Unidos, a Rússia e a China, né? Tanto que a China já enviou a Chang'e 6 para poder investigar lá, para poder trazer informações a respeito do que há no lado oculto da Lua, como foi falado, né? Então a gente tem esses três aqui numa corrida espacial para saber quem vai ficar com ele. Aqui a Artemis Accords, liderada pelos Estados Unidos, representa um conjunto de princípios para a cooperação internacional para a exploração, porque não estamos assim, né? Da Lua, de Marte e outros corpos celestes, que é o Tratado do Espaço Exterior. Se você acha que o espaço está lá, que os planetas estão lá, a Lua está lá e o Sol está lá, e ninguém tenta fazer qualquer pesquisa, qualquer coisa para eles, ou para saber como é que eles são, para saber se a gente pode retirar algum tipo de metal, algum tipo de qualquer outra coisa deles, você está enganado. Esses corpos celestes, eles não ficam ali assim à toa, não. Existe todo um estudo por parte de algumas nações para que possam explorar, possam retirar coisas de lá para usar no planeta Terra, tá? Então, não seja tão ingênuo assim, né? Então, assim, a gente não pode, por causa do tratado, ter um país só, né? Apropriação do território. Mas ele permite extrair. Então, assim, não tem um dono da Lua, mas você pode extrair os recursos de lá tranquilamente, tá? Então, algumas empresas privadas também colaboram, enfim, é um texto bem interessante, porque se você achava que a Lua, ela não produzia nada, não tinha nada de interessante, não sei o que, esse negócio assim que as pessoas às vezes falam, dá para notar nesse texto que ela é riquíssima, que ela tem algumas coisas muito importantes para muitas pessoas, muitas agências, muitas empresas e alguns países aqui no planeta Terra, tá? Então, vamos ficar de olho nessas informações e nessa corrida novamente espacial para saber o que nós podemos extrair da Lua, tá? Bom, questão de número 1 é uma questão que já começa com compreensão textual. Ó, de acordo com o texto, é correto afirmar que... O que a gente pode afirmar aí? A abundância de hélio 3 na superfície da Lua é o único motivo de interesse das nações em dominar o satélite. É o único? Não, você viu lá que não é o único motivo, não. Existem outros motivos que eles têm lá, por exemplo, a água a água da Lua pode ser transformada em hidrogênio e oxigênio. Então, não é só
o hélio 3, que é interesse para as nações para poder dominar a Lua, tá? Então a letra A está fora. Letra B. O hidrogênio e o oxigênio derivados da água congelada nos polos da Lua têm valor econômico mais alto do que outros elementos químicos. Isso também não está escrito no texto. Não é que ele tenha valor mais alto do que os outros elementos químicos, ele serve para outras situações ali, né? Ele tem uma outra função, não está falando de valor. Então aqui, ó, tchau. O hélio 3, assim como o hidrogênio e o oxigênio encontrados na Lua, são possíveis fontes de combustível. Sim, isso é o que está no texto, né? Isso é o que está no texto quando ele fala, olha, economicamente, aquela parte do economicamente traz para nós essa ideia do que eles estão querendo explorar na Lua, quão importante foi encontrar hélio 3, quão importante foi saber que a água da Lua pode ser convertida em hidrogênio e oxigênio, tá? Empresas privadas e agências espaciais têm desrespeitado o Tratado do Espaço Interior com tentativas de apropriação do território lunar. Não. Elas cooperam para que tenha a pesquisa, para que haja o lançamento de foguetes, sondas e qualquer outra coisa que possa ajudar nessa pesquisa para compreender, para entender como é que é a questão na Lua, né? Atualmente, a mineração lunar é a principal atividade realizada em missões de exploração à Lua. Não, não é a mineração lunar, é o contrário, é a exploração do território, da superfície, para saber o que se tem lá, para poder futuramente fazer uma mineração, começar a extrair coisas de lá para o uso aqui na Terra, já que alguns recursos de lá são abundantes e aqui a gente não tem tanta abundância assim. Portanto, de correto mesmo para afirmar, só o hélio 3, letra C. Número 2. A expressão tanto quanto, que ocorre no trecho, com implicações tanto científicas quanto econômicas de uma importância revolucionária, exprime no contexto dado uma ideia de que, gente, olha, muito interessante, a gente partiu de uma questão de compreensão textual para uma questão de morfologia. A número 2 já mergulha na gramática, já é uma questão morfológica. Então, tanto quanto ele tem ideia de que adição, comparação, condição, concessão, oposição. Bom, para ser oposição, gente, nós deveríamos ter o quê? O mais, o porém, o contudo, o todavia e todos os outros, né? Aqueles outros ali. Para a concessão, que também é uma oposição, só que uma oposição mais leve, nós deveríamos ter o embora, o ainda que, o mesmo que, tá? Que são os nossos e outros também. Esses aqui são os que mais aparecem. A condição, nós deveríamos ter o se, o caso, entre outros ali, tá? E como comparação, nós poderíamos ter o como, nós poderíamos ter o igual a, poderíamos ter o semelhante a, poderíamos ter o tal qual, tá? E outros elementos comparativos. Para adição, nós podemos ter o e, podemos ter o mais também. E além desses caras, o e e o mais também, nós temos tanto quanto. Por quê? Com implicações científicas e econômicas de uma importância revolucionária. Esse tanto quanto aqui, ele pode ser substituído pelo e. Então aqui a gente também tem o tanto como, a estrutura do tanto como ou do tanto quanto, tá? Então a gente tem aí, no caso, essa estrutura tanto quanto sendo uma estrutura aditiva, tá? Adicionando as informações, com implicações científicas e econômicas de uma importância revolucionária. Ou, se você quiser também substituir por outro, implicações não só científicas, como também econômicas, mas também econômicas de uma importância revolucionária, tá? Então, nesse caso, aqui você poderia fazer o trabalho de substituir o tanto quanto, né, eliminar o tanto e substituir o quanto por algumas dessas conexões, né, algumas dessas conjunções que nós colocamos aí, para ver qual é que daria certo. E aí você chegaria à conclusão de que é, de fato, a adição, tá? Questão de número 3. Questão de número 3. Analise a voz verbal no excerto dado a seguir e assinale a alternativa que reescreve corretamente na voz passiva analítica. Opa, precisamos de uma voz passiva analítica.
com o agente da passiva. Então, precisa estar na voz passiva analítica e precisa haver agente da passiva. Então, tem lá, a Lua tem depósitos de hélio 3, um isótopo raro que não é abundante na Terra. Beleza. O que a gente tem que fazer? Primeiro, para a gente colocar na voz passiva, a gente tem que olhar o verbo. Então, esse meu verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto. Perfeito. Voz passiva só com verbo transitivo direto. Preciso observar o tempo verbal. Quando eu observo o tempo verbal, o tem está no presente de quê? Do indicativo. Perfeito. Primeira coisa que eu tenho que ver. Então, eu vou, as alternativas, observar quem que está no presente, tá? No presente ali. Qual é o verbo auxiliar? Porque aí você tem o quê? Você tem uma voz ativa aqui. Quando vai para a voz passiva, você precisa de uma locução verbal, tá? Você precisa de um verbo auxiliar mais um verbo principal. E o verbo auxiliar, ele precisa estar, nesse nosso caso aqui da questão 3, no presente do indicativo. Então, eu vou às alternativas. Na letra A, o foram não é presente. O foram é pretérito perfeito. Já não pode. Na letra B, eu tenho o são, que é o quê? Presente. Opa, eu já vou deixar. Na letra C, eu tenho é. Né? Há depósitos de L3 na Lua, um isótopo raro que não é abundante na Terra. Só que olha só, cadê a minha locução verbal aqui na letra C? Não há locução verbal. Eu tenho um verbo conjugado aqui e eu tenho outro verbo conjugado aqui. Então, nem aqui e nem aqui. Na letra C eu vou embora. Tem esse depósito de L3 no isótopo raro que não é abundante na Terra. Gente, a letra D é a mesma coisa da letra B. Tá? Da letra C, tá? O verbo está conjugado na voz ativa e o outro verbo conjugado na voz ativa. Então, vai embora. Vou para a letra E. Depósitos de hélio 3, um isótopo raro que não é abundante na Terra, são... Opa, aqui também tem presente. Então, olha só. Os dois têm presente do indicativo. Tá? Nos dois, eu tenho presente do indicativo na voz passiva no meu verbo auxiliar. Como é que eu vou resolver isso aqui agora? Agora, gente, eu preciso do agente da passiva. Então, esses depósitos de hélio 3, eles são tidos por quem? Preciso saber quem tem esses depósitos. Eles são tidos por quem? Quando você olha para a letra B, você percebe que não fala quem que tem eles, quem que age nessa voz passiva. Quando você olha para a letra C, da letra E, perdão, você percebe que esses depósitos eles são tidos por quem? Pela Lua. Então, o meu agente da passiva está aqui. É ele quem faz a ação de ter alguma coisa, tá, na voz ativa. Então, o meu gabarito é letra E. Caraca, Nívia, não é tão difícil resolver assim? Não. Você precisa olhar para o verbo auxiliar. Depois de olhar para o verbo auxiliar, se a questão está te pedindo agente da passiva, observe o agente da passiva. Caso contrário, só pelo auxiliar você consegue resolver. Obviamente, eles vão colocar verbos na voz ativa, como na letra C e na letra D. Para quê? Para despistar você, tá? Para fazer com que você caia na brincadeirinha deles. Mas eu sei que você não vai cair. Então, tá aqui, né? Procure o verbo auxiliar conjugado na forma, no tempo do verbo na ativa. Essa é a grande dica que eu tenho para você, tá? E depois veja se tem agente da passiva. O agente da passiva ele não é obrigatório, por isso que a questão aqui pediu, tá? Ela poderia pedir, ela poderia não pedir. Nesse caso, ela pediu só para ver se você sabia que o agente da passiva pode existir e pode não existir, tá? Número 4. A expressão que melhor substitui a palavra sobre, que ocorre no excerto. A crescente atividade espacial também levanta preocupações sobre a governança e a gestão de possíveis conflitos no espaço. Considere quando necessário que ocorre a contração da preposição a, que sucede sobre no contexto dado, tá? Beleza. Quem que pode substituir aqui? Mediante, acerca de,
em função de, diante de ou relativamente a. Bom, o sobre, ele fala para a gente, quando a gente fala assim, preocupações a respeito. Preocupações a respeito da governança e de todos os outros. Só que tem um aqui que ele também substitui o sobre. E quem é que é? O acerca de. O acerca de, ele pode significar sobre, ele pode significar a respeito de alguma coisa. Não é o mediante, porque o mediante é por meio de, em função de, fica como a própria palavra já falou, em função da governança, nada a ver. Diante de é o mesmo que você colocar perante a, e relativamente a também não, porque o relativamente é relativo, não é uma certeza, tá? Então aqui, a única expressão que pode substituir o sobre, de fato, é o acerca de, tá? Não há outra, gente, não há outra. Isso realmente não é possível. Questão de número 5. As vírgulas empregadas no excerto, os Artemis Accords, liderados pelos Estados Unidos, representam um conjunto de princípios para a cooperação internacional na exploração da Lua. Por que, que a gente tem a vírgula ali? E onde que ocorre o mesmo caso? Porque ocorrem pelo mesmo motivo em qual alternativa na número 5? Aí a gente tem lá. Primeiro, por que, que a gente tem esse carinha aqui? A gente precisa saber disso. Esse carinha aqui ele existe porque ele é um aposto explicativo, tá? Quem é os Artemis Accords? São liderados por quem? Representam um conjunto de princípios para a cooperação internacional da exploração da Lua. Mas eles, qual é a informação que a gente tem? Eles são liderados pelos Estados Unidos. Então, a gente tem um aposto explicativo ali. Onde há um aposto explicativo também. Vamos lá? Vamos lá. Letra E. Aqui a gente tem Antônio, Vitor e João não são dançarinos profissionais. Essa vírgula aqui é para separar quem? Para separar uma enumeração, né? Uma enumeração dentro do meu sujeito. Que quem não são dançarinos profissionais? Antônio, João e Vitor. É um aposto explicativo? Não. Então, tchau, vai embora. Veja bem, mocinho. Mocinho, nesse caso, é o quê? Mocinho, nesse caso, é vocativo. É um chamamento. Então, tá fora. Desde o último verão. Desde o último verão é o quê? É um adjunto adverbial de tempo deslocado. Né? Ele está antecipado. Então, não é. O pobre rapaz, embora não estivesse naquilo, não visse sentido naquilo, permaneceu ali para agradar sua noiva. Cara, isso aqui, não é nunca um aposto. Por quê? Porque tem verbo, né? Isso aqui é uma oração intercalada. Ou seja, uma oração dentro da outra. E te digo mais, ela é uma oração adverbial, tá? Por causa do embora, concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. Então, tchau. Quem que é o nosso gabarito? Letra A. Luna herdou todas as terras da família. Quem que é a Luna, gente? Quem que é? Sei lá, eu conheço 400 lunas. E aí, quem que é essa? Essa é a filha mais velha do pecuarista. Então, meu aposto explicativo está justamente nessa parte da letra A, tá? Então, 5, letra A. Vamos para o número 6. A palavra interesse, que ocorre no texto, apresenta 2 dígrafos. Né? Avança, eu já falei para vocês que a Avança adora a ideia de fonética, né? Então, tá aqui, apresenta 2 dígrafos. O que são 2 dígrafos? São 2 letras com apenas um som. Então, eu preciso procurar um par, quer dizer, 2 pares desses caras, né? Então, eu tenho que ter ali 2 dígrafos, né? Por quê? Interesse tem dígrafo aqui, que é o dígrafo vocálico, tá? Por que o dígrafo vocálico? Quando a gente tem as vogais, né? Junto de M ou N, e esse M ou N não são pronunciados como em interesse, que você não fala o N como você fala em navio, né? A gente tem a representação de um dígrafo aqui. Então, esse cara aqui, ele é um dígrafo. Tá? Melhor. Deixa eu colocar mais acima, que fica melhor para visualizar. Ele é um dígrafo, só que vocálico. E esse SS aqui, você já sabe que é outro dígrafo, que a gente chama de consonantal. Então, tem 2. Onde você também tem 2 dígrafos? Vamos lá. Sonda. Sonda é um dígrafo só. Ele quer 2
tá fora. Pesquisa. Pesquisa tem um dígrafo só, tá fora. Também. O também, você pronuncia o M. Então, você tem só um dígrafo, tá fora. Crescente. 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 E aí, crescente. Crescente tem 2. Por quê? Crescente tem o SC e esse EN aqui. Então, o nosso gabarito é crescente, ó, igualzinho, tá? Um dígrafo vocálico aqui no EN e um dígrafo consonantal no SC, tá? E governança só tem um também, então tá fora. Aqui a gente tem 2, tá? Dígrafo vocálico, tá? E aqui um dígrafo consonantal, formado apenas por consoantes. Pronto. Então, número 6, letra D. Não tem outra possibilidade, tá, gente? Não tem outra possibilidade. A nível, mas tem certeza também tem, gente. Inclusive o E é acentuado, né? Então é pra gente falar também. A gente fala minimamente o M, também, tá? A gente não fala também. Se a gente falasse também, aí seria dígrafo, mas a gente não fala, né? Então, número 7. Número 6, letra D, tá? Número 7. Nas sentenças a seguir, a pontuação está correta apenas. Então, temos 4 erradas e uma certa. Onde está certa? Vamos lá. Os médicos disseram que o uso do remédio deveria ser interrompido. Galerinha linda do meu Brasil. Os médicos disseram. O que eles disseram? Que o uso do remédio deveria ser interrompido. Então, dentro desse complemento aqui, não cabem as vírgulas que isolam o uso do remédio. Tá? Não há motivação para isso. As vírgulas elas estão totalmente erradas. Letra A está fora. Letra B. As garotas pareciam inquietas com o ocorrido. Já o garoto, indiferente. Essa vírgula aqui ela é uma vírgula que mostra uma elipse verbal, para que não haja a repetição do verbo parecer. As garotas pareciam inquietas com o ocorrido, já o garoto parecia indiferente. Então, para que não houvesse a repetição do parecer, a vírgula foi colocada ali. Aparentemente, a letra B é o gabarito. Vamos ver. Tenho dúvidas quanto à saúde de meu pai? Por favor, explique-me o que ele tem. Essa pontuação aqui está errada, né? Porque ele está se perguntando. Eu tenho dúvidas quanto à saúde do meu pai? Então, assim, não funciona, né? Aqui deveria ser um ponto final. Tenho dúvidas quanto à saúde do meu pai. Essa é uma declaração. Por favor, me explique o que ele tem. Então, a letra C está fora. Não se separa o sujeito de seu verbo. Então, aqui também está fora. Letra D, nem dá para discutir, gente. Nem dá para discutir. A irmã ficou responsável pelos doces. Opa, não tem essa vírgula antes desse E aditivo aqui, para dizer que ela ficou responsável pelos doces e salgados da festa. Então, a letra E está fora. A única possibilidade mesmo é a letra B, tá? Que a vírgula vem aqui na ideia de uma elipse verbal para não deixar o verbo parecer ficar repetido, tá? Então, questão 7, letra B de bola. Questão 8. Todas as palavras a seguir apresentam ditongo. Ó, questão de fonética de novo. Falei para você, a Avança SP adora questões relativas a encontros consonantais e encontros vocálicos. Encontros consonantais, ela pede dígrafo. Encontros vocálicos, ela pede ditongo, tritongo ou hiato. Tanto faz, tá? Então, todas as palavras a seguir apresentam ditongo, exceto uma. Então, nós precisamos procurar o erro. Onde não há ditongo na número 8, tá? Então, a gente vai olhar. Freio. Freio. Nós temos o EI. Freio, tá? O O é hiato. Cordilheira, tá aqui. Nem precisa pensar muito, né, gente? Antiquário, tá aqui. Museu, tá aqui. Quem que não tem? Faísca, porque quando você separa a palavra faísca, você percebe que você percebe que esse I, ele tem as 3 regrinhas do hiato, tá? Quais são as 3 regrinhas? Ele é segunda vogal, ele é tônico, ou seja, ele é forte, porque nós não falamos faísca, nós falamos faísca, e ele está com S, tá? A regra diz o quê? Que o I ou o U tônicos, segunda vogal, para serem hiatos acentuados, eles devem vir com S ou sozinhos. Nesse caso,
o I está com S. Então, nesse caso daqui, o que a gente tem é um hiato. A gente não tem um ditongo na letra D de dado. Eu recomendo que vocês separem as sílabas quando vocês forem fazer questões como a 8, tá? Separem as sílabas porque aí vocês vão conseguir ter uma visão melhor de todas as situações, tá? E aí vocês conseguem fazer tranquilamente. Então, separem as sílabas, tá? Número 9. A sentença em que a colocação pronominal está incorreta, incorreta, de acordo com a norma padrão de língua portuguesa, bom, você sabe que normalmente a gente procura próclise, né? Porque o português ele é muito proclítico. Às vezes a gente tem uma ênclise ali, uma mesóclise e tudo mais. Vamos lá. Parece-me adequado reaplicar todas as provas. Gente, ênclise perfeita. Não se inicia oração com pronome oblíquo átono, tá perfeito a número 9, tá linda aqui. Essa tá certa, não pode ser o nosso gabarito, porque nós queremos quem? Nós queremos o erro, tá? Não há motivo para tratá-la assim. Bom, quando você tem uma preposição e um verbo no infinitivo, você pode optar pela próclise ou pela ínclise. Então, a letra D está certa. Também não pode ser nosso gabarito. Começou a obedecer lá na frente de todos os convidados. Aqui você não tem, como se fala, você tem o verbo o R no final e a preposição. Então, você tem o mesmo motivo da letra D. A letra D e a letra E são iguais. Ficamos com a letra A e com a letra B. Quando você vai para a letra B, tem assim, ó, quem se pronunciou a favor do rapaz sofreu represálias. E aí você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que pronomes atraem pronomes. Então, o meu pronome indefinido quem atraiu o pronome oblíquo se. Então, aqui também é um caso de próclise obrigatória. Automaticamente está certo. Nosso gabarito, então, com erro, é a letra A. Por que está errado na letra A? Porque a regra da colocação pronominal lá na ênclise, ela diz o seguinte, olha, com gerúndio, a ênclise é obrigatória, mas existe um caso. Qual é o caso? Se nós tivermos a preposição em, somente a preposição em, galera, somente a preposição em. Se nós tivermos a preposição em, esse pronome sai da posição de ênclise e vem para a posição de próclise, ficando como? Em se tratando da mudança e segue, tá? Isso você encontra facilmente na nossa aula teórica. Isso você encontra facilmente lá. Então, aqui a gente coloca dessa forma. Letra B tá certa, letra C certa, letra D certa, letra E certa. O único problema mesmo era na letra A. Número 10. A única sentença em que não ocorre verbo impessoal. O que é um verbo impessoal, galera? É aquele verbo que não apresenta o quê? Sujeito. Ele não tem sujeito, então ele não tem motivo para ser flexionado, como, por exemplo, a letra B. A letra B traz o verbo haver, que no sentido de existir, acontecer, ocorrer, ele é impessoal, ele não tem sujeito, ele não tem plural, tá? Então, aqui ocorre, não pode ser nosso gabarito. Fenômenos da natureza, no sentido literal, também são verbos impessoais. Então, quando nós dizemos trovejou muito ontem à tarde, não há um sujeito para ele. Então, automaticamente, a gente vai eliminar. Amanheceu, fenômeno da natureza também, mesma explicação da letra A, tá? E na letra E, faz tempo desde a última geada. Esse faz aqui é o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. No sentido de tempo transcorrido, nós também somos um verbo impessoal. Então, a única opção que não tem verbo impessoal é a letra C, em que a avança ASP, ela bate na tecla de novo do que? Ela bate na tecla de nós termos uma locução verbal com o verbo haver. Toda vez que nós temos uma locução verbal com o verbo haver, gente, o que acontece nesse caso? Acontece que, se o verbo haver estiver na posição de auxiliar, ele pode flexionar tranquilamente. Ele só não se flexiona quando ele vem na posição de principal, que aí nada se flexiona com ele, nada pode ser flexionado com ele, tá? Então, a gente tem aí a Avança SP trouxe para a gente morfologia, trouxe conjunção, trouxe verbo, aí trouxe sintaxe, colocação pronominal, trouxe análise sintática
relacionada, vírgula. Então, foi uma provinha aí, galera, como vocês puderam ver, bem tranquila, bem dentro dos padrões da Avança SP que a gente tem tido ultimamente, tá? Então, nada de muito difícil, nada de muito complicado, nada de muito diferente, como a gente já tem feito um mapeamento dessa banca, tá? Então, fica aí a dica para você. Revise os pontos que você errou, volte às aulas teóricas se forem necessárias, faça um resumão, sei lá, um mapa mental, alguma coisa do tipo, para que você tenha um melhor desempenho na próxima resolução de prova. E se você gabaritou, porque é o que eu espero, eu sempre vou esperar que todo mundo gabarite, obviamente, eu fico muito feliz por você. Mas não é porque você gabaritou que você vai deixar de estudar, né? Porque a gente precisa manter o nosso padrão. Já que eu gabaritei, então a ideia é manter o padrão ali, errando uma, duas questões no máximo, mas tentando pegar o gabarito em todos, beleza? Eu espero ter ajudado você. Fico por aqui e te encontro na nossa próxima correção. Até lá! Fala, galera, tudo bem? Eu estou bem, espero que você esteja bem. Professora Nívia Xavier de Língua Portuguesa para mais uma correção de mais uma prova da Avança SP, né? Nessa prova aqui eu achei muito interessante porque a leitura, né, sugere que se você gosta de vinho, você deve agradecer a quem? Aos dinossauros, né? Uma pesquisa trouxe essa ideia de que quem é fã de uma tacinha de vinho deve agradecer essa iguaria, né? Tanto que a gente bebe no almoço, no jantar, ou quando a gente está, né? Aquele dia de trabalho difícil, a gente chega à nossa casa transtornado, cansado, estressado, a gente fala, toma uma tacinha de vinho e fica tudo bem, né? A gente deve esse hábito aos dinossauros, né? Segundo a Nature Plants, né? Essa situação, os primeiros registros dos fósseis de uvas, né? Olha só que interessante. Foi no hemisfério ocidental, né? E data de 19 a 60 milhões de anos. Gente, os dinossauros eles já tinham acesso a isso, olha só. E aí os achados sugerem que o evento de extinção dos dinossauros criou as condições ideais para o surgimento desses frutos. Ou seja, os dinossauros foram extintos, o vinho apareceu. Que coisa, né, gente? Que coisa, olha só que engraçado. A ciência, ela é muito interessante nesse ponto. Você pode fazer uns resgates, você pode fazer uns estudos e comprovar algumas coisas que aconteceram há milhares de anos. E aí, esse estudo feito pela Natural Plants, ele associa a extinção dos dinossauros às condições climáticas perfeitas para o cultivo da uva, e, consequentemente, alguém descobriu que da uva dá para fazer vinho e tudo mais. Então, é um texto bem legal, tá? É bem legal e aí resgata a ideia da estimativa de quando o asteroide atingiu a Terra e houve a extinção desses bichinhos. Pequenininho, né, gente? A gente chama de bichinho, um negocinho assim pequenininho, só uns 7 metros de altura por aí, imagina, né? E todas as outras coisas. Bom, esse texto está na revista Galileu, foi muito interessante. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam observar aqui, né? Eu fui falando algumas partes dele, gente, porque eu também já conheço esse texto. Eu tenho um amigo que é enólogo e também sommelier. E aí eu falei para ele, cara, eu gosto muito de vinho, mas o meu vinho preferido é o tinto e seco. Não gosto de vinho doce. Ou eu gosto de vinho frisante, né, rosé. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, você sabia que
se você gosta de vinho, você tem que agradecer aos dinossauros. Eu falei, gente, não é possível isso não. E aí ele me apresentou esse texto aqui, então eu já conheço esse texto, conto esse texto para muita gente que gosta de vinho também, como uma curiosidade, tá? Então, a partir disso, a gente pode partir para as questões, porque ali a gente discute essa ideia. Eu espero que você tenha gostado do texto também, porque é um bom texto, é um texto bem legal, é um texto que faz sentido, viu? É um texto que faz super sentido para nós. Bom, questão de número 1. A questão de número 1 diz o seguinte: das afirmações apresentadas a seguir, a única que pode ser depreendida a partir do texto é. Falou de depreender, gente, falou de interpretar. Então, se você achou que a primeira questão era de compreensão, você errou. A primeira questão é de interpretação, tá? De interpretação mesmo. Então, vamos lá. Qual é a interpretação que eu posso fazer do texto? Evidências advindas de fósseis sugerem que o surgimento do vinho coincide com a extinção dos dinossauros. Não, não é o surgimento do vinho, mas as condições climáticas necessárias para o cultivo da uva. Então, a letra A está fora, tá? Dinossauros contribuíram para o surgimento das uvas, pelo seu hábito conhecido de comerem frutas e espalharem as sementes. Não, eles tinham acesso à uva, né? E tudo mais. Então, não foi por causa disso. Fósseis de uvas encontrados nas últimas décadas sustentam a hipótese de que as uvas surgiram antes da extinção dos dinossauros, né? Eles falam que é muito difícil os fósseis das uvas ficarem tanto tempo aí assim para serem estudados. Eles encontraram, né, como é que é? Os fósseis, mas os animais foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, está no texto, e as uvas têm entre 19 a 60 milhões de anos, então, os fósseis das uvas, né? Então, não foi isso também. A extinção dos dinossauros pode ter sido um evento capital para o surgimento das videiras, dado o impacto desses animais sobre a flora. Aí sim. Por quê? Porque eles criaram, né, a extinção dos dinossauros cria o ambiente necessário para o cultivo da uva. Fósseis de sementes de uva encontrados no continente americano são o registro mais antigo desse fruto já descoberto na face da Terra. Não. Não é isso que está no texto, não é isso que a gente pode afirmar, tá? Então, número 1, a gente pode interpretar, a gente pode concluir, a gente pode depreender a letra D, tá? Questão de número 2. As expressões em cada um dos conjuntos dados a seguir ocorrem no texto como estratégias de coesão lexical. Identifique o conjunto em que todas remetem a um mesmo referente. Quem que remete a um mesmo referente, gente? Letra A, tá? Por quê? Porque dino remete a dinossauro. Grandes répteis, dinossauro. Agora, por exemplo, animais de grande porte, mamíferos e aves. Aves nem sempre. Aves nem sempre. Então, aqui o aves quebrou, né? E animais de grande porte, animais, não tem uma relação direta. A letra B foi embora. Achados, exemplares e vegetações. Gente, aqui nada tem relação uma coisa com a outra. Ó, tudo errado aqui, ó, tudo errado, tá? Letra D, pesquisadores e cientistas, tudo bem, mas colombianos não. Então, a letra D foi embora. Dinossauros, dinos e fósseis. Dinos, tudo bem, fósseis não. Então, a letra E está fora. Somente a letra A mesmo tem como referente. Aqui, gente, é a questão da coesão referencial, tá? Porque a coesão lexical, ela está dentro da coesão referencial, tá? Referencial, tranquilamente aqui, tá? Então, número 2, letra A. Número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: analise as sentenças a seguir, retiradas do texto, e assinale a alternativa em que o vocábulo que introduz uma oração subordinada substantiva subjetiva. Primeiro que nós precisamos encontrar esses quês. Vamos lá. Estima-se que, é raro que, sugerem que, tomografias computadorizadas no fóssil que, a equipe de pesquisadores levanta a hipótese de que, analisando a letra D e a letra E, nós já conseguimos saber que esses quês eles não são, de forma alguma, conjunções integrantes, tá? Por quê? Porque esse que faz referência ao anterior
e esse que também. Então, nesses dois casos aqui, o que nós temos é um pronome relativo. Se é pronome relativo, não introduz oração subordinada substantiva. Introduz oração subordinada adjetiva. Então, a letra D e a letra E estão fora. Nós temos apenas a letra A, B e C. Na letra C, você tem sugerem que. Quem sugere, sugere alguma coisa. Sugere o quê? Que o evento da extinção dos dinos criou as condições ideais para o surgimento desses frutos. Então, daqui até o final, o que nós temos é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Então, tá fora. Não tem a menor possibilidade, tá? Na letra A, estima-se que foi por volta desta época que um enorme asteroide atingiu a Terra. E é raro que tecidos moles como frutas sejam preservados. Essa questão de número 3, ela tem duas respostas, gente. Duas. Por quê? Porque o estima-se que esse C aqui, ele é uma partícula passivadora. E na partícula passivadora, tá? Na partícula passivadora, o que acontece? Você tem uma voz passiva. Na voz passiva, o que você tem é sujeito. Então, a letra A e a letra B, elas possuem o quê? Orações subjetivas, tá? As duas possuem oração subordinada substantiva, subjetiva, tá? Essa prova é uma prova recente, então eu acredito fielmente que esta questão de número 3 ela vai ser anulada, porque nós temos duas respostas. Quando você tem uma voz passiva dentro de um período composto, a oração seguinte ao verbo na passiva, e aqui é uma passiva sintética, nós classificamos a oração seguinte como subjetiva. E aqui no é raro, você observa que já começa com o verbo de ligação e tem o predicativo. Quando isso acontece também, a oração seguinte é classificada como subordinada substantiva subjetiva. Então, significa que a letra A e a letra B estão certas. O gabarito dado pela banca foi o gabarito da letra B, mas como eu disse para vocês, acredito que a questão número 3 seja anulada, porque ambas as letras, A e B, são respostas para essa questão, tá? Então, fica aí a dica para vocês, depois eu vou acompanhar para saber se foi anulada mesmo ou não, e aí qualquer coisa eu retorno essa informação para vocês. Número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: considere o excerto introduzido por uma expressão de valor concessivo. Ó, embora sejam um pouco mais novos que os fósseis indianos, também representam mais ou menos o mesmo período histórico pelo qual passava o planeta. A alternativa que reescreve corretamente, introduzindo-o com outra expressão de valor correspondente é: se você observou aqui, todos eles começam com conectivos, né? Todos eles começam com conectivos ali. A gente precisa observar quem é o conectivo concessivo e quem não é. Desde que é condicional ou temporal. Então, a letra A está fora, tá? Está fora. Tranquilamente, a letra A está fora. A Nívia está fora? Tá, porque aí o que acontece? Como ele é um conectivo que é condicional, a gente não tem como ficar colocando ele. Ele quer um que comece com valor conectivo, com valor concessivo, né? Aí você vai olhar o porquanto, e o porquanto, ele é causal. Então, você também elimina a letra E. Para fazer uma questão de reescrita, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é observar conectivo. Porquanto é causal. Então, não adianta. Você vai ter ali a exclusão automaticamente, tá? Automaticamente. Aí você vai olhar o contanto, perdão. Aí você vai olhar o contanto. Aí você vai ver que o contanto também é uma conjunção, uma locução conjuntiva, o quê? Condicional. Então, você tem duas condicionais aqui, você já elimina a letra D. Caraca, Nívia, sério? Você já elimina a letra D. E onde é que você vai aprender isso? Lá na sua aula teórica de conjunção, você tem uma tabela com todos os conectivos coordenados, subordinados e tudo mais, que vão fazer você ter essa noção de quem são cada um deles, tá?
E aí você tem o apesar de. O apesar de, ele também vai embora. Por quê? Porque ele é adversativo. E se ele é adversativo, ele não pode ser o quê? Concessivo. O único concessivo que nós temos de fato é a letra B com o ainda que. E aí ela fica tranquila, ela fica bem legal, ela fica bem boa, bem justinha ali, tá? Então, gente, não percam tempo resolvendo questões de reescrita sem observar para vocês o que vocês têm de conjunção. Olha a conjunção, gente. Vai para a conjunção. Só ali vocês já matam, só ali vocês já descartam essas situações, tá? Número 5, então, vamos para o número 5, número 4, letra C, né? Número 4, letra C. Aí não, eu inverti o gabarito, gente, perdão aí. Eu olhei ali, eu falei, letra C, peraí. Aqui, gente, aqui você tem a conjugação errada na letra B, e na letra C o apesar de foi considerado condicional não, perdão, concessivo. Perdão, concessivo, tá? Número 4, letra C, porque o apesar dele pode ser condicional, ele pode ser concessivo. Eu dei mole. Aqui é concessivo. E na letra B também é concessivo, mas o verbo está conjugado errado. Seria ainda que sejam, tá? E não ainda que são. Ainda que sejam. E aí você dá uma olhadinha no verbo também, para que você consiga ter essa noção toda. Perdão, número 4, letra C mesmo, tá? Número 5. Todas as palavras a seguir, retiradas do texto, são exemplos de composição por justaposição. A composição por justaposição é um processo de formação de palavras, está lá em morfologia, tá? E ela precisa de duas ou mais palavras, não há perda fonética, não há perda fonológica para elas. Aí está dizendo o seguinte, olha, são exemplos de composição por justaposição, menos uma. Quem não é exemplo de composição por justaposição? Laboratório. Ué, nível, laboratório não é? Não. Laboratório é derivação. Tá? É derivação. Laboratório é derivação. É uma palavra só. Dinossauro, tomografias, paleobotânica, asteroide, a gente precisa de pelo menos duas palavras para compor essas outras palavras, né? Aí eu pensei que dinossauro fosse uma só. Não, você tem o Tiranossauro Rex, você tem o Dinossauro Rex, você tem o dinossauro no geral, né? Outras especificações você tem o sauro para mostrar um sentido daquela palavra. A única alternativa aqui que é de fato, né, derivação, é a letra E, tá? Tomografia, como se fosse uma escrita do tomo, né, do cérebro. Paleobotânica, você já tem aqui a divisão das duas, e asteroide, a ideia de astro mais a rocha, né? Então, você junta elas aqui. Automaticamente, a única que não é composição por justaposição é a letra E, tá? Então, tá aqui para você, gabarito. Letra E de escola. Número 6. Considerando-se sua constituição interna e sua função, a expressão pelo menos, que ocorre no texto, pelo menos é o que sugere uma descoberta descrita esta semana em um artigo de revista científica Nature Plants, é uma o quê? Qual é a classificação morfológica de pelo menos, gente? É uma adjetiva? É uma prepositiva? É uma adverbial? É uma locução substantiva? É uma locução verbal? Gente, o que acontece aí nessa situação? Não é verbal, porque você não tem um verbo, né? Pelo amor de Deus, não dá para ser de jeito nenhum, tá? Não tem. Também não é aqui um substantivo, porque o menos aqui não dá para colocar menos, pela menos. Então, só aí você já tem uma dica, né? Essa criatura aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser invariável. Se é invariável, não dá para variar, ou a gente tem prepositivo ou a gente tem adverbial. Quando a gente vai observar, a locução prepositiva, ela termina em preposição, como, por exemplo, apesar de. Toda locução prepositiva termina em preposição. Menos não é preposição, menos é advérbio. Então, só de você conhecer o menos como advérbio, você já viria aqui
e já marcaria a questão como pelo menos sendo um advérbio, tá? Então, a gente teria isso aí tranquilamente, bem ali na nossa classificação, tá? Então, só de você observar a palavra menos, você já sabia que não era verbo, não é substantivo, porque substantivo varia, então poderia variar para o menos, mas nesse caso não varia, então não é substantivo, tá? Então, fica aí questão de número 6, letra C de casa. Questão de número 7, que diz o seguinte: identifique qual das palavras a seguir apresenta 2 dígrafos em sua composição. A gente já fez uma prova assim, né? Na verdade, a gente já fez algumas provas em que os dígrafos eram necessários, né? Então, vamos lá. Onde que nós temos 2 dígrafos? Chamam só no final. Não dá. Lâmpada, só um também. Inviável. Inviável. Não tem. Aguado. Aguado. Não é aguado, é aguado. Então, tem um. Agora, inchaço, nós temos 2. Então, tá aqui, ó, o gabarito para você na letra A. Número 7, letra A. A gente tem aqui no in um dígrafo vocálico. Um dígrafo vocálico. E no CH, o que a gente chama de dígrafo consonantal. Tá? O que a gente chama de dígrafo consonantal. Questão de número 7. Letra A pra gente, tá? Ó, é uma tendência, hein? É uma tendência. Se eu fosse você, eu estudava fonética e fonologia lá na teoria, porque a Avança está trazendo para a gente. As sentenças a seguir apresentam lacunas que podem ser preenchidas, a depender do contexto, sempre do contexto, com o afim ou afim, ao encontro de ou de encontro a. Analise-as e assinale a afirmativa que preenche suas respectivas lacunas. De encontro a é involuntário, tá? É contra, é a ideia de contrário, tá? É a ideia de contrário. Ao encontro de é porque você quer. Então, é numa ideia de porque você quer, de ir porque você quer. Então, é uma ideia de concordar, tá? Concordar. Afim é finalidade. Separado é finalidade. Junto é semelhante, né? É gostar de alguém. Então a gente tem assim. Então vamos lá. Tantas ideias, tantas boas realizações confirmaram que tudo está indo ao encontro, né? Ao encontro de minhas expectativas. Não dá para ser afim de minhas expectativas nem nada. Então aqui é ao encontro. Ao encontro de minhas expectativas. Só aí a gente já elimina a letra A e a letra D. Continuemos. O galego é um idioma afim do português, tá? Afim. Afim o quê? Semelhante. Então, aqui é junto. Aí, a gente já elimina a letra B e a gente já elimina a letra E. Porque aqui o afim, ó, já determina quem é o nosso gabarito. Letra C. Mas, continuando. A polícia trabalhou durante a madrugada, afim, com a finalidade de encontrar, né, novas pistas, e seu depoimento vai de encontro a tudo que já foi provado, né? Então, comprova que realmente nós temos a letra C como nosso gabarito, tá? Número 9. Dentre as palavras a seguir, é paroxítona apenas quem? Bom, você não fala fuzil, você fala fuzil. Então, fuzil é oxítona. Fora. Ápice é proparoxítona. Tá aqui, ó. Elemental. Elemental é oxítona. Então, tá fora. Política é proparoxítona. Então, tá fora. Quem que é paroxítona? Axioma. Tá? Axioma. Axioma é proparoxítona. Perdão, é paroxítona. É o que o gabarito está pedindo para você, é o que a questão está pedindo para você, é o que a prova pede para você. Então, axioma é uma palavra paroxítona, tá? E número 10, para a gente fechar, nas sentenças a seguir, a modificação de um advérbio recai sobre um verbo apenas em. Ou seja, a modificação desse advérbio vem com o verbo onde. Vamos olhar para a questão. É só que a gente só precisa ver isso.
O advérbio vem junto de um verbo onde? Bom, se olha para a letra A, são dois advérbios, tá? O mais e o cedo. O mais é advérbio de intensidade, o cedo é advérbio de tempo. Não pode ser. As meninas estão meio apaixonadas por ele. Bom, o meio é meu advérbio e está vindo com apaixonadas, que é adjetivo. Não pode, tá? As cerejeiras floresceram menos neste ano. Opa, floresceram é verbo. Menos é advérbio. E aqui está o nosso gabarito. Porque o menos, que aconteceu com as cerejeiras? Floresceram. Mas como? Com qual intensidade? Menos. Então, esse menos aqui, ele está em relação ao verbo, tá? Se você quiser, felizmente, Ana pôde comparecer na Assembleia. Esse, felizmente, ele está ligado aqui à ideia da Ana, que é difícil, mas a gente até tem um advérbio que pode vir relacionado ao substantivo, tá? Os textos menos elaborados foram desclassificados do concurso. Esse menos aqui está em relação a elaborados, que é um adjetivo. Então, o único gabarito que nós, de fato, temos aí é a letra C, com floresceram menos, tá? Neste ano. Então, como você pôde ver, a Avança SP, ela trouxe algumas questões morfológicas aí bem legais. Trouxe, de novo, fonética e fonologia, muita classe gramatical, muita morfologia, com advérbio, com conjunção. Trouxe a diferenciação do pronome da conjunção integrante e do pronome relativo, para saber também se você conseguiria colocar lá a classificação da oração subordinada. Então, ela trouxe algumas coisas que são importantes para a gente observar. De diferente que a gente tenha visto até agora para as outras correções, apenas a questão da oração subordinada. De resto, gente, o que está aqui vocês estão vendo desde a nossa primeira correção de prova, o que significa que você já tem uma forma muito interessante, você já tem um perfil de prova na mão, vocês já conseguem estabelecer como que é a Avança SP em seus concursos públicos, inclusive o nível de dificuldade. Mas se você ainda não conseguiu acertar todas as questões da prova, não tem problema não. Faz uma revisão, vai lá na teoria, revisa, faz mapa mental, faz fichamento, enfim, faça mais questões. Para você que conseguiu gabaritar, ótimo, excelente, fico muito feliz. Mas continue estudando para que você continue mantendo o seu padrão. Eu fico por aqui, eu espero ter ajudado vocês e te encontro na nossa próxima correção de prova. Até lá!